O jejum sempre foi alvo de muitos questionamentos, tanto por parte daqueles que desejam sinceramente praticá-lo, quanto por aqueles que acham que o jejum é coisa da lei e não se aplica aos cristãos nos dias de hoje. Nesse vídeo, vamos examinar a Bíblia para esclarecer as principais dúvidas quando o assunto é a prática do jejum. Graça e paz, eu sou o pastor Valtencir e pastorei a mesma igreja há mais de 20 anos e nesse canal eu falo de vida cristã na prática. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever nesse canal, curtir, comentar, deixar aqui sua dúvida e compartilhar esse vídeo com seus amigos, irmãos e familiares. Em Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18, faz parte do Sermão do Monte, dos ensinos de Jesus, que começa no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, está escrito da seguinte forma: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a sua aparência, ou a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê no secreto, e seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. A primeira questão que vem quando o assunto é jejum é se eu preciso jejuar. E olhando para esse texto, que faz parte dos ensinamentos de Jesus, que mais tarde ele vai dizer lá no capítulo 28, versículo 20 do Evangelho de Mateus, que nós precisamos guardar, ele ordenou que nós precisamos guardar os seus mandamentos enquanto nós vamos fazendo discípulos e ensinando esses discípulos, né? Nós precisamos guardar os seus ensinamentos. Lá ele diz, quando jejuardes, né? Então, se ele diz quando jejuardes, ele esperava que nós jejuássemos. Então, o próprio Jesus jejuou, os seus discípulos jejuaram, a igreja em Atos, né? A igreja também jejuou, fica claro ali em Atos 13, versículo 1 a 3, quando a igreja vai enviar, né, os seus primeiros missionários, e Paulo e Barnabé são enviados, eles oram e jejuam para poder enviá-los. Então, nós precisamos sim jejuar. O jejum é para nós, é para a igreja, é para os cristãos nos dias de hoje. E qual seria então a finalidade do jejum? Bom, o propósito primário, principal do jejum é mortificar a nossa carne. E quando nós mortificamos a nossa carne, submetemos a nossa carne a um controle, o que acontece é que nós vamos nos tornar, então, sensíveis ao Espírito Santo. O que nos dá a vitória sobre o inimigo não é o jejum, tá? Mas é sim o que Cristo fez, realizou lá na cruz do Calvário, né? E é também a autoridade em seu nome, porque ele nos deu autoridade no seu nome. Assim como ele venceu, né, o pecado, a morte e o diabo, ele deu autoridade para os seus discípulos, no caso, para nós, a igreja, para também vencermos na autoridade do seu nome. Então, o jejum não me faz vencer, mas libera a fé para o combate e nos fortalece. Então, Jesus diz aos discípulos ali, quando eles não conseguem ali expulsar o demônio na vida de um jovem, e o pai questiona, as autoridades religiosas questionam a incompetência deles, quer dizer, a incapacidade de expulsar aquele demônio. Lá em Mateus 17, versículo 19 ao 21, Jesus vai explicar para eles depois em particular que foi por causa da fé deles, né? A fé pequena, uma fé presa, uma fé mirrada, que foi insuficiente, né, para libertar aquele jovem do demônio. Mas ele diz, essa casta de demônios, ela só se expulsa com jejum e oração, e aí ele mostra a importância do jejum também para o nosso fortalecimento, para o fortalecimento da nossa fé. Então, nós devemos jejuar para que a nossa fé seja liberada e nós possamos então ter autoridade para vencer o maligno em todas as áreas de nossas vidas.
É comum, né, quando o assunto é a prática do jejum, é a respeito do qual tipo de jejum escolher. Bom, a Bíblia vai nos apresentar basicamente 3 tipos de jejum. Primeiro, o jejum parcial, que é a abstinência parcial de alimentos sem tirar a água. Daniel ele fez esse jejum por 3 semanas e obteve uma revelação tremenda. Está registrado em Daniel capítulo 10, versículo 2 ao 3. Isso vai nos revelar que o poder do jejum no momento de uma guerra espiritual. Isso nós podemos praticar esse jejum enquanto nós estivermos em conflito espiritual, em guerra. Tem uma percepção de que nós estamos sendo atacados, então nós podemos ir para o jejum e fazer a escolha pelo jejum parcial. Você vai tirar um alimento que é importante na sua refeição. Por exemplo, você é alguém que gosta muito de arroz e você então pode tirar o arroz da sua refeição ou pode tirar a carne durante um período, né? E assim você vai estar praticando então o jejum parcial. O segundo jejum que a Bíblia apresenta é o normal, que é a abstinência de alimentos, mas com a ingestão de água. Jesus fez esse tipo de jejum ali no deserto, registrado em Mateus capítulo 4, versículo 2, e esse jejum é o mais indicado para os períodos longos. Se você deseja fazer um jejum mais prolongado, então você precisa escolher, a opção sua seria o jejum normal. Você vai tirar a alimentação, mas você vai continuar ingerindo água normalmente. E o terceiro tipo de jejum que a Bíblia vai nos apresentar agora, então, é o total, que é a abstinência de tudo, inclusive de água. Na Bíblia, nós encontramos poucas menções a esse tipo de jejum dentro do limite máximo aí de 3 dias. Por exemplo, Esther, em Esther capítulo 4, versículo 16, quando naquela ocasião os hebreus estavam sob forte ameaça de ser exterminados. Então, ela é conduzida pelo Espírito a realizar esse jejum e também requerer de todos os hebreus esse jejum para que ela pudesse se apresentar diante do rei daquela nação para pedir então a intervenção dele e livrá-los daquela ameaça de extermínio. Paulo também, o apóstolo Paulo, na sua conversão, Atos 9, capítulo 9, versículo 9, ele também faz esse tipo de jejum. Ele fica 3 dias sem comer e beber naquele período em que ele está sendo então restaurado pelo Senhor, restaurado da sua cegueira espiritual. Então, a medicina ela vai advertir que é perigoso, é nocivo permanecer mais de 3 dias sem água, né? Então, você não pode estender muito essa modalidade de jejum total. Qual jejum eu devo fazer então, pastor? O que for mais adequado ao seu momento, à sua realidade, ou seja, o que você quiser, ou então aquele que o Espírito Santo te indicar, te determinar em um momento específico, então você vai realizar dessa forma o jejum e vai ser com certeza grandemente abençoado no seu propósito. Pergunta também comum com relação ao jejum é a respeito da duração, o tempo que eu devo jejuar. E a Bíblia, novamente, ela não determina, não há uma determinação acerca da duração do jejum. Então, cada um é livre para escolher como, quando e quanto tempo jejuar. A não ser, é claro, que esse seja um jejum coletivo, um jejum que o Espírito determina para aquela congregação, para aquela igreja, e o seu líder, então, convoca a igreja, é uma convocação de um jejum coletivo, aí esse tempo será determinado pela coletividade, né? Ali na comunhão daquela igreja, né? Mas nós temos alguns exemplos de duração diferente de jejum, que nós já mencionamos alguns nesse vídeo. Por exemplo, o jejum de um dia, que era comum no Antigo Testamento, no dia da expiação, e era praticamente o jejum que os hebreus praticavam, né? Um dia no ano, dia da expiação, dia do arrependimento, dia de confissão de pecados.
Jejum de 3 dias, né, que foi praticado por Esther e Paulo, de 7 dias, o jejum por luto pela morte de Saul, e aí Davi, o povo, os seus seguidores ali praticaram esse jejum, de 14 dias, que foi aquele jejum involuntário, né, que foi realizado por Paulo e os tripulantes do navio naquela famosa viagem missionária de Paulo em Atos 27:33, quando o navio vai naufragar e eles vão ser levados ali para a ilha de Malta. Então ali ficam 14 dias sem se alimentar. O jejum de 21 dias, que é o famoso jejum de Daniel, que muitos praticam, ele não tem nada de errado em praticar, mas também não é regra, não pode ser colocado como uma regra, porque a Bíblia não estabelece nenhuma ordem sobre o tipo de jejum, né, e sobre também a duração de jejum. Então, pode ser praticado de 21 dias também, de 40 dias, que foi o jejum que Jesus realizou ali no deserto, e a Bíblia vai citar ainda o jejum de 40 dias, o jejum completo, né, que foi o de Moisés em Êxodo 34:28, e o de Elias em 1 Reis 19:8, fazendo ali aquele jejum total de 40 dias. Vale ressaltar, e é importante fazer essa observação, que esses homens de Deus estavam sobre o sobrenatural de Deus. Foi uma exceção e não regra, né? Nós não podemos querer fazer esse tipo de jejum sem que nós estejamos debaixo de um impulso sobrenatural de Deus, porque poucas vezes esses jejuns foram praticados na Bíblia, e nós precisamos ter esse discernimento, fazer essa devida interpretação da Bíblia, para não corrermos em excessos, né? Não praticarmos nenhum excesso que venha prejudicar a nossa própria vida, caso nós venhamos optar por esse tipo de jejum, ou nós determinarmos como líder esse jejum na vida da congregação, tá? Ensinando também esse tipo de jejum para que todos, sem qualquer restrição para qualquer pessoa, né? Então vale aí a devida observação sobre o jejum total de 40 dias. Outra questão importante, né, que deve ser esclarecida é sobre o que eu devo fazer enquanto eu estou jejuando. Eu creio que essa é uma pergunta muito comum, né? O que eu faço, pastor, quando eu estou de jejum? E aí nós precisamos pensar, tudo que nós já vimos sobre jejum, nós precisamos pensar, se o jejum ele é para Deus, e se o seu propósito, o seu objetivo é mortificar a minha carne para estar sensível ao Espírito Santo, à voz, à direção do Espírito Santo, então durante o jejum eu preciso buscar a presença de Deus. Pastor, e como eu faço isso? Como eu busco a presença de Deus? Bom, eu vou buscar a presença de Deus praticando as disciplinas espirituais, né, que todo cristão já conhece. Eu devo ler a Bíblia, eu devo estudar a Bíblia, eu devo meditar na palavra de Deus, eu devo ouvir louvores, e se eu canto, cantar louvores, eu devo orar, né? E principalmente eu devo vigiar, porque eu estou em guerra, eu estou em batalha, eu preciso estar em vigilância. Lembra quando Jesus estava no Getsemane dando as últimas lições para os seus discípulos, né? Antes dele se entregar ali no Calvário, ele chama os discípulos para orar, os discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, e eles não conseguem orar com Jesus nem uma hora, vigiar. Então Jesus traz para eles uma orientação, dizendo: olha, orai, vigiai, para que não entreis, não venham cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então eu preciso ter essa convicção, essa certeza e essa percepção de que a carne é fraca, e nesse período eu devo estar totalmente focado no espiritual, no celeste, no sobrenatural, no que é de cima, do alto, no que é de Deus, né? E assim eu estarei fazendo a coisa certa durante o meu jejum. Outra coisa é com relação à possibilidade do jejum se tornar inútil. E há essa possibilidade? Sim, a Bíblia vai nos alertar sobre a possibilidade do meu jejum se tornar inútil. Quando isso acontece? Quando, no texto que nós lemos, Mateus capítulo 16,
Mateus capítulo 6, versículos 16 e 18, fala que sobre eu buscar ou praticar o jejum buscando o reconhecimento, esperando o reconhecimento e admiração das pessoas. Quando eu faço isso, eu estou praticando o jejum de forma inútil. E o próprio Jesus está dizendo que, ao contrário, eu devo buscar a Deus enquanto estou jejuando, buscar o reconhecimento de Deus, fazer isso de forma com uma discrição perante as pessoas, mas com total transparência diante de Deus, porque assim o Pai que vê em secreto, Ele me recompensará em secreto. Outra forma, outra prática que vai utilizar o jejum é quando eu jejum, mas eu insisto em permanecer em pecado, ou seja, eu acho que o jejum é uma ferramenta mágica que eu vou, de certa forma, obrigar Deus a me abençoar, a realizar os meus desejos, meus caprichos, minhas vontades, né? Jeremias capítulo 14, versículo 10 e 12 registra essa prática errada e inútil do jejum, quando o povo insistia em vaguear, ficar em pecados e ainda assim orar e jejuar esperando que Deus abençoasse. Deus usa o profeta Jeremias para dizer, olha, não interceda por esse povo, não ore por eles, e eles nem precisam jejuar e orar, porque eu não atenderei, eu não ouvirei o seu sacrifício, né? E virei com juízo sobre eles, né? Trazendo aí guerras, né? Trazendo aí pragas sobre eles e essas perseguições sobre eles, porque eles estão me buscando, mas me buscando em pecado. Então nós precisamos primeiro entender que o jejum é para cristão, é para convertido, é para quem nasceu de novo. O jejum é para quem tem a nova vida, né? E por último, né? Quando eu jejum, eu estou buscando resultados, estou buscando bênçãos. Quais seriam as bênçãos ou principais bênçãos advindas da prática do jejum bíblico, né? Bom, nós sabemos que todas as disciplinas espirituais, elas nos beneficiam com todo tipo de bênçãos a níveis espirituais, físicos, mentais e financeiros, né? Mas eu poderia resumir de forma muito simples aqui que o jejum ele vai nos proporcionar um relacionamento com Deus, né? Comunhão com Deus. Eu vou viver na presença de Deus, vou caminhar nessa vida na presença de Deus. Isso quer dizer que eu vou santificar a minha vida, e isso é importante, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Eu preciso ser santo. Se eu almejo o céu, se eu almejo viver na presença de Deus na eternidade, eu preciso buscar a santidade, e o jejum me dará santidade. E o jejum também lembra de Lucas capítulo 5, versículo 27 ao 39, quando Jesus fala sobre o jejum e ele está sendo questionado sobre os seus discípulos não estar jejuando naquele momento. Ele fala sobre o óleo novo para o vinho novo. Então o jejum é isso, eu estou preparando o óleo, preparando o recipiente, preparando o templo do Espírito para que Deus venha com o novo, a nova unção, a nova bênção, a nova presença, a nova graça, a nova autoridade. Então, renovação. Eu creio que isso resume as maiores bênçãos do jejum: a presença do Pai, a consagração, santificação e a renovação diária para viver o sobrenatural de Deus. Devemos sim praticar com muito compromisso o jejum. Traga o jejum para a sua vida diária, para a sua vida cristã, e seja beneficiado, né, com todas essas bênçãos. Ao final de mais um vídeo, eu quero fazer 3 observações muito importantes. A primeira delas é que o jejum está relacionado diretamente com a nossa vida de oração. Para que nós tenhamos uma vida de oração efetiva, ele precisa estar sendo amparada, ancorada também pela prática do jejum. A Bíblia vai nos apresentar sempre a vida de oração dos homens de Deus e principalmente de Jesus, amparada ou sustentada também pela prática do jejum. Segunda observação, que em certos momentos da nossa vida, da nossa caminhada cristã, o Espírito Santo vai nos levar ao jejum por alguma razão específica, né?
devido a uma necessidade na nossa vida, na nossa família ou no ministério, e ele vai nos conduzir a um tempo de jejum mais intenso, mais específico. Mas a terceira observação é que nós não precisamos esperar, né, que venha surgir uma urgência e o Espírito Santo venha nos despertar para a necessidade, né, dessa prática do jejum. Nós podemos descobrir no dia a dia, né, o poder do jejum em nossas vidas, praticando, né, constantemente, tendo uma certa prática do jejum diário, semanal, né, mensal, termos adotarmos essa prática do jejum também, assim como nós lemos a Bíblia, assim como nós vamos aos cultos, assim como nós adoramos a Deus em comunhão, nós também precisamos praticar o jejum. Mas se você está agora no final, após esse vídeo, essas observações, né, esse estudo pensativo acerca das suas dificuldades, né, as dificuldades que você enfrenta na sua vida de jejum, talvez você esteja como Paulo, eu sei, quando eu penso em fazer o bem eu já fiz o mal, ou eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer, né, bem, eu tento, mas acabo desistindo. Então eu quero orar com você, né, para buscarmos, né, então agora a força de Deus, a presença do Espírito Santo nos impulsionando, nos direcionando e nos libertando das amarras que nos impedem a ter uma vida de jejum efetiva. Ore comigo, Pai, em nome de Jesus. Eu me apresento diante do Senhor e me coloco aqui como alguém que tenta, alguém que quer, alguém que sabe o que precisa, mas não consegue. Quando eu penso em fazer, eu começo e eu acabo desistindo, sendo sufocado por tantos compromissos e eu abandono a minha prática de jejum. Eu te peço em nome de Jesus, me ajude, me conduza a essa necessidade, a essa urgência, a essa prática tão importante que me dará fortalecimento, me conduzirá para uma vida cristã de sucesso, onde a tua presença, onde a minha consagração e onde a minha vida seja renovada constantemente, enquanto eu estou caminhando e aguardando a promessa do Senhor se cumprir, que é o céu se abrir, as trombetas soarem e o Senhor vier buscar a igreja, da qual eu faço parte. Eu quero, junto com todos os cristãos de todos os tempos, ouvir essa voz, esse som e subir para morar na eternidade. Me ajuda a jejuar, é a minha oração, e eu te faço nesse dia, em nome de Jesus. Deus abençoe, né, e até o próximo vídeo.